E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós ficamos de continuar o forro aqui do nosso dressing, né? Tínhamos feito no último vídeo aquela instalação do nosso trilho, né? Da porta de correr. Para hoje o que temos é preparar toda essa estrutura aqui. Nós vamos posicionar do jeito certo os montantes. E aqui vai ser um pouco especial porque os montantes eles vão ser colocados em função da placa decorativa que vai ter aqui. Então eu vou colocar a metade da placa que sobrou do corredor decorativa perfurada, eu vou estar colocando aqui também. Então a ideia é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô com duas escadas aqui. Eu não tô nem aí. A ideia é o seguinte, galera, Conforme vocês sabem aí. Não sei. eu vou ter um armário de cá e vou ter um armário de lá. Atualmente aqui, do muro até no trilho, eu tenho 1,95 m. Então, se eu fizer um armário de 50 de profundidade de cada lado, me sobra 95 de corredor de passagem entre os dois, né? É claro. 1,95, 50, 50, um metro a menos, então sobra 95, isso mesmo. Então o que eu faria? Eu colocaria centralizado nesses 95, eu colocaria uma placa decorativa. A placa faz 60, então eu vou ter 60 menos 95, 35. Como vai estar centralizado, me sobra 35 dividido por 2, 15, 17,5. Então eu vou ter 17,5 ainda de placa de forro, né? Forro liso no caso, entre a placa decorativa e entre o armário. Ou seja, esses 17,5 são perfeitamente suficientes para eu poder colocar um tipo de lâmpada, um tipo de spot ou algo assim, para poder iluminar bem quando eu abrir as portas do guarda-roupa, para ter uma luz bem em cima assim, para iluminar bem a parte da frente do guarda-roupa, né? E com relação à centralização assim, né, nesse sentido aqui do comprimento, como aqui eu tenho 2,75 m, guarda-roupa fazendo 60, se eu colocar uma placa dos 60 para cá de 2 metros, me sobra 15 aqui. Então me sobra 15 aqui, como nessa parede aqui eu vou ter um espelho, eu vou precisar desses 15 de borda ali de gesso liso, sem ser a placa perfurada, para poder colocar um tipo de luz também nessa parte ali. Então assim, teve um momento que eu pensei, podia colocar tudo forro normal mesmo, forro tudo liso, tudo branco, né? Mas aí eu pensei, a placa tá aí, né? De todo jeito, não vejo outro lugar para utilizar. Então vamos usar aqui, vamos dar um valor para esse tipo para esse ambiente aqui também. E é isso, pessoal. Então nós vamos começar a arrumar a estrutura em função dessa placa decorativa. E para começar, eu vou explicar para vocês aqui já. Eu já fiz uns ensaios aqui como poderia ser. Vou subir na escada aqui. Então aqui, pessoal, eu tenho o meu eixo aqui, né? O eixo, né? Entre os dois muros, esse muro ali e o trilho. E para cá eu tenho 30, e para cá, do eixo para cá eu tenho mais 30. Aqui, na verdade. Então é o seguinte, deixa eu virar a câmera aqui para mostrar melhor para vocês. A minha placa faz 60, então eu preciso de um metal na borda da placa de cá e preciso de um metal na outra borda. Então eu acrescentei um metal aqui. Por quê? Não sei. Porque esse metal aqui, que seria esse aqui, a minha parede lá, ela tá parafusada nele, entendeu? Porque quando eu fiz isso, eu não esperava que eu ia colocar essa placa perfurada aqui, decorativa. Então, se não fosse placa decorativa, eu trabalharia normal, de 40 em 40. E aqui a gente usa de 40 em 40 habitualmente. Os metais vão ficar configurados dessa forma. Eu gosto de fazer o risco na parede para marcar eles. Quando depois estiver colocando a placa, fica mais fácil de localizar, né? E do outro lado também marquei. E como é montante, pessoal, montante de 50, conforme eu já expliquei para vocês, vou explicar novamente aqui para os novos inscritos.
O objetivo aqui desse forro era manter o mínimo de contato possível com este chão aqui. Esse aqui na verdade é o chão da parte de cima, então o chão, ao invés de ser feito em laje, né, concreto, ele é feito de madeiras assim, ó. Então você coloca as vigas, neste caso aqui de o eixo a eixo 35. Então 35, 35 e por cima vem uma placa USB que é o assoalho, né, de 22 milímetros. Pode ser de 18, mas eu coloquei de 22. E então meu objetivo era manter o mínimo de contato, porque esse chão aqui ele trabalha. Conforme você vai andando lá em cima, ou você pula de repente, pode ser que ele trabalhe. Não é que ele fica fazendo igual um trampolim, mas ele tem um certo movimento, que seja 3 milímetros. Imagina um forro preso aqui, né? Vários reguladores presos, e ele mexendo 3 milímetros assim, meu forro também iria mexer. Então assim, eu vou estar colocando esse tipo de metal aqui para poder parafusar os meus montantes nesse metal aqui assim, para dar uma sustentabilidade maior no forro, porque aqui eu tenho 2,75 m, salvo se eu colocasse montantes duplos, mas não ficaria tão legal, ele ficaria um pouco com a placa, ele ia pesar um pouquinho, ia pesar no mínimo 3 milímetros para baixo assim, percebe? Ele não é tão rígido. Eu deveria fazer com metal de 70, por exemplo, ou maior, né, na altura aqui, para poder ficar mais rígido. Mas como não é o caso, então o que eu vou estar fazendo? Do mesmo jeito que eu fiz ali no quarto, eu coloco esse, vocês chamam de F530, né? Coloco esse F530, que é um metal de 27 milímetros de altura aqui, e que faz 60. Ele vem pendurado com essa abraçadeira aqui a gente chama de suspensão universal. A suspensão universal é parafusada lá, ó, na madeira. Aqui eu coloquei um monte de banda acústica. Você vai ver que ele é tipo uma borracha para evitar, para que a vibração desta madeira não passe para o metal e que não passe para a estrutura. Então aqui eu tenho que simplesmente regular no meu nível, travar com aqueles parafusinhos metal para metal alto brocante. Boto 2 de cada lado e depois eu venho com um parafuso aqui no meu montante. E além disso, eu venho por trás aqui do montante e coloco um Lzinho de metal também, parafusando aqui e parafusando aqui. Então tenho que fazer isso. Em seguida eu tenho que colocar meu isolante, já tenho um pouco aqui esperando. Lã de rocha, tenho que colocar por cima da estrutura. E depois do isolante, eu tenho que acabar de passar meus cabos, né? Meu circuito de... Tenho que acabar de passar meu circuito de cabos, aonde vai vir lâmpadas, né? E depois é só fechar, galera. Só fechar, né? Só fechar. Essa placa aqui dá um trabalhozinho de regular ela certinho, não pode vacilar. Quebrou, já era. E depois completar o forro pra lá e completar pra lá. Pessoal, aqui na janela, depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Eu dei uma arrependida aqui, mas eu vou explicar pra vocês quando estiver chegando aqui. Porque eu vou ter que chegar o forro, vou ter que passar o forro desta quina aqui, ó. E subir lá pra tampar aquele metal. E eu vou explicar pra vocês por que eu tomei essa decisão. Mas eu gostaria que tivesse ficado igual do outro lado ali. Aqui, ó. O metal ficou embutido, né? Agora ali eu vou colocar vou acabar isso aqui. Se eu quiser colocar uma placa a mais só para tampar aquele metal ali, eu coloco. E fica bom. E de cá já tá até fechado. Já tem um gesso ali subindo assim. Então eu preciso só fechar ali agora. E já vai ficar bom. Eu fico com todo esse vão assim, ó. Percebe? Todo o vão... A mesma largura que tem aqui nas ombreiras eu vou ter lá em cima, né? E lá no outro caso não. No outro caso é como se o forro passasse da largura da ombreira e subisse depois. Então assim, eu julgo que fica mais feio. Porém, não é também aquela sangria desatada, né? Esse aqui vai ser o quarto, o dressinho mesmo. Ninguém vai ficar vindo aqui toda hora e também não vai ficar tão horrível assim. Mas eu gostaria, né? Eu gostaria de ter aqui acabado, de manter a mesma largura da ombreira aqui,
manter lá em cima, lá no cortineiro. Mas bom. 2000 anos depois. Então, galera, sem delongas, vamos Cara mais engraçado. continuar aqui nosso forro. E já já venho mostrar pra vocês os detalhes. A few moments later. Galera, vou mostrar pra vocês como que fica. Como que fica aí a nossa estrutura, depois de tudo parafusada certinho. Eu utilizo isso aqui, galera. Na verdade é um pedaço de montante que eu cortei. E aí dos 3 lados dele eu tirei um dos lados, percebe? Então coloquei aqui as costas, as mesmas costas do montante que eu cortei, coloquei aqui. E a abinha do montante ficou, a parte maior, né? Ficou aqui pra cima, coloquei 3 parafusos alto-brocante, um aqui. E já fica muito bem preso. E no caso a parte daqui pra lá tem mais de 1,20 m, tem 1,40 m, 1,35 m, alguma coisa assim. Daqui pra lá tem mais 1,35 m. Então assim, essa parte aqui fica sendo autoportante, né? Por ser montante, ela fica sendo autoportante, não precisa de suspensão. Já se fosse feito com esse tipo de metal aqui, né? Digamos que eu fizesse essa estrutura com esse metal aqui, eu teria que colocar no mínimo, se fosse fazendo no sistema brasileiro, iria levar um metal desse a cada 60, assim, nesse sentido aqui. E no mínimo uma suspensão no meio assim, né, galera? Mas como minhas vigas aqui de madeira estão nesse sentido, compensaria colocar os F530 no sentido contrário. Então, por exemplo, digamos que você colocaria um F530 a partir de 60 daqui, tac, você ia colocar uma suspensão, 2, 3 no mínimo. Depois 60 mais 3, 60 mais 3 e o resto mais 3. Né, 60, aliás, só 3. Aqui levaria só 3 metais no caso, né, F530. 60, 1,20, 1,80 e o resto é 1,95, então não precisaria de outro. Mas neste caso aqui, ficou assim, e em todos os montantes, até mesmo nesse aqui, ó, eu coloquei, ó, ali eu coloquei, aqui, e aqui também coloquei até o maior. Então assim, ficou top, pessoal, ficou bem firme. E agora é começar o isolamento, né, antes de emplacar. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Pessoal, então é isso aí. Nosso forro está isolado. Não consegui colocar aquele isolamento que estava aqui. Eu tive que colocar dos outros, que são os painéis rígidos, para poder entrar, senão não entrava de jeito nenhum. E aí também para vocês verem, já está feita a parte elétrica. Então vou ter um ponto luminoso aqui, vou ter outro aqui. Vou ter outro aqui, na sequência ali, depois de cá. Então, de frente aos guarda-roupas, eu vou ter dois de cada lado, 4 total. E a chegada aqui, ela chega aqui, galera. A chegada, ela chega um desses dois aqui, ó. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou comandar, perdão. Vou ter um interruptor triplo aqui, um para-luz do banheiro aqui, né, que vai ter aqui ainda, eu vou fazer a perfuração ainda.
o outro interruptor para a luz do armário e o terceiro interruptor para a luz do dressinho. E para maior comodidade, eu vou ainda ter uma cópia do interruptor, no caso seria uma conexão sem fio, aqui. Porque aí daqui também eu consigo comandar esses três circuitos, tanto daqui quanto de lá. Beleza? Então, pessoal, agora é isso aí, é só alegria agora. Agora é só montar meu elevadorzinho ali, né? Tá aqui esperando já. Montar meu elevador e preparar minhas placas para começar a fechar o forro. Claro, antes de mais nada, não posso começar sem antes dar uma limpeza aqui, porque não tem nem como andar aqui direito, pessoal. Vou dar uma limpeza aqui, dar uma varrida, organizar essas escadas e partir pro abraço, fechar o forro finalmente. Pessoal, chãozinho limpo, nosso teto prontinho. Vou começar agora a montar o nosso elevador, se bem que talvez quase não precisaria se eu tivesse A2. Mas pessoal, tá travado. Olha lá. Certinho. Pronto, galera. Nosso elevador tá montado. É só começar a emplacar. A few moments later. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Bom, o que eu faria? Eu colocaria centralizado nesses 95, eu colocaria uma placa decorativa. A placa faz 60, então eu vou ter 60 vezes 95, 35. Como vai estar centralizado, bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Bom, pessoal, tá aqui o avançamento do nosso forro. Então, as placas que precisava da ajuda do elevador foram colocadas. Agora eu tenho esse pedaço ali para colocar, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Vou colocar esses 3 pedaços que faltam e já eu volto para explicar para vocês o que foi feito e o porquê, beleza? Você vai ver aqui tem, olha só, tem uma placa aqui, uma placa aqui, uma placa aqui, uma placa aqui. Eu em 14 anos de profissão, nunca fiz um teto desse. Primeiro na minha casa. Então assim, eu vou explicar pra vocês já o porquê.
high ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep while they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Bom, pessoal, tá aí o resultado. Não sei pra vocês, mas parece um pouco bizarro, mas eu explico pra vocês. Então aqui, essa placa aqui ela é fixa. Eu deveria deixar ela no eixo do meu ambiente aqui. E eu deveria deixar ela 60 centímetros desse muro pra cá e o restante pra lá, sobrasse. Em seguida, uma placa pra cá, né? E essa placa, ela não podia encostar na placa perfurada. Ela tem que ter essa juntazinha aí de meio centímetro para encher de massa, e é uma massa especial, porque eu não vou colocar banda nesse pedaço aqui. Então tem uma massa especial que não necessita banda e não racha mesmo assim. Então, por toda a volta aqui dessa placa perfurada, eu vou estar utilizando essa massa especial que não necessita o uso de banda, o uso de fita, né? Uso de fita, melhor dizendo, fita. Porque como é que eu usaria fita aqui e eu tamparia os buracos? Não tem jeito. Então assim, eu vou estar preenchendo esse espaço por toda a volta com produto especial. Depois você vem, raspa, dá mais uma demão dele, e aí ele fica, quando ficar rente, as duas placas, né, o forro, quer dizer que ficou bom. Você enche essa junta aqui com a pistola, tipo de silicone. Não é com a pistola, não é com a espátula, quer dizer. É claro. E essa placa aqui, da mesma forma que ela não podia encostar lá, ela não podia encostar aqui no trilho, porque eu tenho que ter espaço para colocar esse perfilzinho aqui, né, para ficar com um acabamento assim, nítido, né, de forma que nunca vai rachar esse espaço aqui, né. Então é uma meia cantoneira, a gente chama aqui cantoneira de stop, né, cantoneira stop. Então, pessoal, logo em seguida, então o pedaço que sobrou ali foi aquele. Esse pedaço aqui, eu aproveitei um restante de placa verde de 6 meses atrás, para não precisar cortar uma placa nova. Então eu coloquei esse pedaço inteiro. E eu explico esse aqui também. Esse aqui foi dividido em dois, porque eu aproveitei que tinha um metal aqui, né? Para não precisar cortar uma placa desse tamanho aqui, porque eu não teria ela na obra sem ser placa inteira, placa nova. Então eu tinha esse pedaço e tinha esse. Então eu adaptei o pedaço que eu tinha aqui, coloquei. De todo jeito, desse lado de cá não seria obrigatório que eu tivesse junta rebaixada. Então aproveitei isso, porque a placa perfurada ela não tem junta rebaixada, conforme você está vendo. Aproveitei que não necessita junta rebaixada e coloquei a parte sem rebaixo para cá, a parte rebaixada para lá, para poder encontrar com um outro pedaço que eu já tinha ali, né, para dar sequência aqui. E esse pedaço aqui que eu já tinha, ele só fazia 2,60, então ele veio até aqui, completei o restante. E esse outro aqui, consegui o pedaço que eu tinha com 2,80 ali. E eu tinha feito o recorte tudo certinho aqui. Pra você ver que aqui ele não tem junta assim, não tem emenda, vai diretão. E aqui eu tinha deixado passar pra lá certinho o corte. Aí eu fiz uma besteira aqui, pessoal. Eu fui cortar o excesso do meu fogo que tava passando aqui. E aí eu coloquei meu laser, né, pra pegar a medida. Cortei, era pra eu puxar a minha medida de corte do laser, eu puxei da placa que tava, da borda da placa que tava aqui. E aí eu cortei 5 centímetros a mais. Então tive que fazer esse reparo aqui, essa gambiarra aqui, reparando. E ficou assim, mas de todo jeito. Aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Lá ficou fechadinho. Todo jeito agora eu tenho que colocar cantoneira aí, né? Vou colocar uma cantoneira aqui.
e depois colocar uma fita aqui. Tudo isso vai ser tampado de todo jeito. Então, no caso, ficou assim, pessoal. É isso aí, esse teto aqui tá acabado. Eu só faço o buraco para tirar os cabos para fora, depois que tiver dado todas de mão nas juntas, porque fica mais fácil, porque se eu colocar um buraco aqui, outro buraco ali, vai ficar mais difícil. Quanto mais buraco eu colocar, mais difícil fica na hora de passar a desempenadeira, né? Porque é mais fácil assim quando não tem buracos. Já basta esse tanto de buracos aqui, né, galera? Vou acrescentar mais ainda. Então, é isso aí. Ficou assim. Aqui ficou essa parte amarela aqui, pessoal, é porque a placa, conforme ela vai ficando no sol, ela vai amarelando, ó, pra você ver a diferença. Essa parte ali ficou bem no sol e olha o que aconteceu. Então, aqui eu deixo sempre uma juntazinha. Eu não encosto. E esse aqui que é o ponto do gato para não trincar, sem tabica, né? Aqui também é juntazinha sem encostar. O que acontece, galera? Então agora tem muito trabalho aqui para emassar esses forros, né? Obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele grande abraço, um abraço.